Olá, vamos para mais um episódio dos Provérbios de Salomão, os provérbios divinos aqui, a sabedoria. E nós estamos aqui no capítulo 30, trazendo aqui as palavras de Agur. É o penúltimo capítulo e hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso versículo 18. Bom, é um capítulo com muitos enigmas, né? Com muitas metáforas, com muitas colocações, ele utilizando muitas questões da natureza, da própria natureza, e nos fazendo pensar. Vamos junto aqui nesse estudo? Então vem comigo. Vamos para cima. Versículo 19. Aqui é o 18. Aqui a gente vai falar 3 versículos juntos, já de cara, que é o 18, 19 e o 20. Acompanhem comigo assim. Olha o pensamento. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. E há 4 que não conheço. O caminho da... Aí bota 2 pontos, né? O caminho da águia no céu, o caminho da cobra no penhasco, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Olha só o que ele está falando. Ele está falando aqui de 4 caminhos que ele não conhece, 4 caminhos mistérios. Então, vamos pegar um a um aqui para gente pegar. Primeiro, o caminho da águia no céu. Ou seja, é um mistério o caminho. O que ela vai ver, qual o objetivo dela, qual é o voo dela. Assim como alguém quer alcançar voo, quer voar alto talvez seja um novo empreendimento, alguma coisa, além por exemplo, do seu alcance. Isso é um grande mistério. Isso é algo que ele diz assim que eu não conheço. Eu não conheço como voar em alturas excelsas. Porque voar em alturas excelsas, em alturas muito longínquas, eu não sei aonde eu vou terminar. É um mistério. E isso é importante para a gente poder entender a questão da prudência. A gente conseguir até onde a gente pode ir para que a gente não se afaste demais de onde a gente conhece. Para que a gente não perca o rumo. Há 4 que não conheço. Ó, o caminho da cobra no penhasco. A cobra no penhasco, ela pode se enfurnar em vários buracos. Ela pode se esconder em pequenas fendas nas rochas. Não deixa marca nenhuma. E ele fala, há 4 caminhos que não conheço. Um é o caminho das cobras. Cobra, geralmente, Salomão tem adotado, e algumas partes da Bíblia adota como algo peçonhento, algo que contém algum tipo de traição, algo que nos mantém alerta. Então, quando ele fala assim, há 4 coisas que eu não conheço e um é o caminho das cobras, a gente não sabe realmente dos perigos que estão à nossa volta. Mesmo sendo prudente, existir muita traição, muitas armadilhas entre as fendas da vida. E é importante a gente reconhecer isso para que a gente não seja pego de surpresa, ou a gente fique mais atento. A outra que ele fala aqui, o caminho do navio no meio do mar. Por que o caminho do navio no meio do mar? Aí você vai falando, nossa, da onde ele tirou tudo isso? A gente não sabe qual é o destino de um navio que quando você está vendo uma embarcação, um navio, você não sabe qual é o rumo. Você não sabe para onde ele vai, não sabe de onde ele veio. Então,
muitas vezes a gente não entende realmente situações que acontecem na nossa vida, que passa pela nossa vida e a gente não sabe nem como ela chegou e nem de onde ela veio. E isso é um alerta para a gente, para que a gente não fique, não deixe o nosso barco ao léu. A gente não navegue sem rumo. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu vou estar perdido, eu vou estar navegando ao léu, vai acabar meu combustível e vou ficar em alto mar. Talvez a âncora não vai ter nem profundidade para me ancorar e eu vou ficar ao léu, sobre a ação das correntezas ou das tempestades marítimas. Então isso aqui é muito forte, estou reparando que é um versículo que ele coloca alguns enigmas aqui, mas tem todo um fundo de pensamento quando a gente traz para a nossa vida. E o outro quarto é o caminho do homem com uma virgem. Qual o caminho de um homem com uma virgem? Ele fala, eu não conheço. Porque será que ele vai realmente assumir o papel junto com essa mulher? Será que ele só quer se aproveitar da situação? Quando a gente traz esse conhecimento para um outro ponto de vista, qual é o caminho que um companheiro ou um companheiro tem com você e você ainda é virgem em alguns assuntos, por exemplo, em alguns sentimentos? Qual é o caminho que isso pode tomar se você não tem uma experiência de fato em alguma situação e uma pessoa que talvez você conheça tem? Que caminho isso pode tomar? Pelo que eu estou sentindo e pelo que eu percebi no 18 e 19, ele fala 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Há 4 que não conheço. Então, quando ele fala o caminho da águia no céu, é até onde eu posso voar. Isso eu desconheço. Um mundo de infinitas possibilidades. Eu posso ir para inúmeros lugares e, ao mesmo tempo, eu tenho que saber qual tipo de voo, aonde eu quero ir. O outro, o caminho da cobra do penhasco. Para eu estar mais ciente que todo caminho que eu trilhar, são caminhos tortuosos, caminho por penhascos, em cada fenda pode ter um perigo, um desafio, e muitas vezes eu desconhecer, eu só pego de surpresa. O caminho do navio no meio do mar, para eu poder estar ancorado ou estar direcionado, e o caminho do homem com uma virgem. Ele desconhece porque é para que a gente entenda que a gente não pode entrar de cabeça, talvez, numa situação. É para que a gente entre sempre com um pé atrás e um outro pé na frente, para que a nossa pureza ela não seja maculada, a nossa integridade ela não seja pervertida, corrompida. Então, se você entender as 4 ideias esses 4 caminhos que ele dá aqui, ele dá aqui, a Gur dá aqui, todo caminho ele tem uma direção e todo caminho tem um movimento. Então são situações de movimento, os movimentos que eu farei na vida e ao mesmo tempo como eu lidarei com elas. E como muitas vezes elas serão desconhecidas para mim, porque muitas vezes estão atrelados ao novo. E ao novo eu só vou conhecer se eu trilhar o caminho. E aqui no 19, no 18, no 20, falei o 18 e 19, né? E o 20, tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz, não cometi maldade.
Essa aqui seria, no caso, a quinta situação. Ele é a 4 e aqui vamos pontuar como a quinta aqui. Ele descreve, no caso aqui, a mulher adúltera, né, ou desnaturada, né, que comete a transgressão, comete o pecado, né, e por ela, por exemplo, vamos botar aqui essa situação literal, um ato de adultério não é mais especial do que as refeições regulares, só coma, limpa a boca e diz, não cometi maldade. Tipo assim, tá tudo certo, o que eu faço é certo. E quando a gente leva isso para o campo do adulterar a nossa integridade, que é por falta de conhecimento, falta de conhecer suas emoções, conhecer seus sentimentos, você pode adulterar sua caminhada, adulterar sua jornada, adulterar sua integridade. E isso também, muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo. Quando se deu, aconteceu. E se acostumou com, e se acostumar com isso, complementa com o final aqui, não cometi maldade. Para você é certo transgredir. Então são versículos que nos incitam, dentro do movimento da vida, a gente estar prudente na visão, na vigilância, para que a gente não incorra em estar totalmente perdido diante das situações que a vida nos impõe. Tá? Então, um versículo muito aí para ser repensado, para ser revisto, tá? Versículo 21 ao 23, vamos falar juntos também. E ele fala assim: por 3 coisas se tumultua a terra, e a quarta não a pode suportar. 2 pontos. O escravo quando reina, o tolo quando anda farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa e a serva quando fica herdeira da sua senhora. Olha outra colocação aqui que vai fundir o nosso cérebro. Então, quando a gente analisa aqui, olha só, ele fala assim, vamos pegar junto aqui. O escravo, ou então o servo, quando reina. Isso significa 3 coisas que pode tumultuar a terra. E a quarta não a pode suportar, que seja a terra não pode suportar. Primeiro, o escravo quando reina. O que significa isso? Uma pessoa que, no caso aqui, que é pobre ainda de espírito, uma pessoa que ainda não detém o conhecimento necessário, ela pode, ao tomar um reinado, ao tomar o poder, ela pode se tornar um tirano, se não for regido pela humildade. Olha só como isso é sério, porque a pessoa que não tem um conhecimento e ela assume o poder, de assim, sem mais nem menos, ela vai querer talvez fazer tudo aquilo que ela não fez ou tudo aquilo que ela não tem e acaba transgredindo a sua própria luz, porque talvez não estava preparado para pegar algo tão grande. É isso que ele quer deixar claro aqui. Então tem que se preparar para algo grande. Tem que ter humildade para reconhecer que precisa estudar para estar ali. Por isso que a gente tem aquela passagem que a gente fala muito aqui, dá poder à pessoa para ver quem ela é. É o que ele quer dizer aqui também. E ele continua aqui, das 3 coisas, das 4 coisas, mais uma. O tolo quando anda farto de pão. Tumultua a terra aquela pessoa que anda farta de pão, ou seja, que quer tudo para ela,
onde a soberba ela tomou conta, o egoísmo, a ganância, ela tomou conta da situação, onde a fartura ela é contrária à bondade. Uma pessoa insensata, avarenta, snob, se farta, mas não está nem aí para os seus semelhantes. Então tumultua a terra. A outra coisa é a mulher desdenhada quando se casa. Ou seja, ela pode se transformar desdenhada, um poço de vaidade. Se ela não compreender realmente o seu matrimônio, se não compreender sua família, que é um presente de Deus. Então, e a última, a serva quando fica herdeira da sua senhora. Mesma coisa. Ela herda os bens da sua senhora, mas pode se transformar, de acordo com o que passou, num poço de orgulho, inchada de vaidade ou inchada de vingança contra as situações. Então, se a pessoa não tiver preparo, pode tumultuar a terra? Sim. Esse tumultuar, se você for analisar muito bem o 21 e o 22 e o 23, tem a ver com o quê? Com a falta de conhecimento, a falta de preparo para assumir as funções da vida, a falta de fé, a falta de autoconhecimento para poder administrar algo grande que vai acontecer na sua vida. Então se prepare. Qual é o melhor preparo que tem? A palavra de Deus, o estudo que a gente está fazendo, a colocação do estudo nos locais certos, nos momentos certos, para você ver essa potência. Muito forte isso aqui, viu? E aqui a gente vai para o versículo 20. Aqui a gente vai falar 5 aqui juntos. Esse bloco é grande agora, tá? Ele fala assim, de novo, mais 4 coisas. Há 4 coisas na terra que, embora pequenas, são extremamente sábias. Vamos lá. 4 coisas na terra que, embora pequenas, são sábias. As formigas, criaturas sem força, que todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos, criaturas de pequeno poder, que contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que mesmo não tendo rei, saem todos em bandos e se repartem. A lagartixa que se apanha com as mãos e que contudo anda nos palácios do rei. Nossa, aqui só está utilizando realmente situações, metáforas, analogias para passar um conhecimento grandioso. 4 coisas que a terra, embora pequena, são extremamente sábias. Então vamos analisar uma a uma. Aqui nós temos quatro contrapesos muito grandes que é pequeno, mas está relacionado relacionado a provisionamento, habitação, ordem, audácia. Está ligado a tudo isso aqui. Né? Ó, provisionamento, a formiga, habitação, coelhos, gafanhotos, a ordem, a ordenação, estão em bandos, a organização, e a lagartixa andando nas paredes lá dos palácios, ou seja, a audácia. Muito forte isso aqui, né? Então, ó, separa aí, são 4 palavras muito fortes que tem a ver aí, para trazer para a nossa vida. Provisionamento, habitação, ordem e audácia. Ele fala aqui no 25 que as formigas são criaturas sem força, mas trabalham incansavelmente no verão para estocar alimento para o inverno. Isso é provisão. Isso a gente tem que aprender com as formigas. Ter provisão na vida, ter estoque, ter coisa guardada é o que? É o resguardo, se resguardar. Porque
com a sua prevenção, você evita a preguiça. Você evita a falta de planejamento ou o desespero lá na frente. Olha quanto a gente tem que aprender. Muito forte isso aí. E os coelhos? Criaturas de pequeno porte, contudo fazem suas casas nas rochas. O coelho é rápido, ele é veloz. Rapidamente ele se esconde, rapidamente ele arruma um lugar para poder se esconder ou para poder aguardar o momento certo para estar. Logo, tá ligado aqui, essa parte é a habitação, ao espaço meu de segurança, para que eu possa estar seguro, para que eu possa me esconder, para que num sinal de alarme eu tenha meu refúgio. Olha que forte isso aqui. Quando ele fala, os gafanhotos que mesmo não tendo rei, saem todos em bandos, se repartem. Ou seja, embora eles não tenham um líder aqui, não tenham um rei, mas eles voam tudo em bando. E rigorosamente juntos para um propósito. Ou seja, o que a gente tira isso daqui? De acordo com o propósito de vida, eu tenho que ordenar a minha vida, eu tenho que organizar a minha vida de modo que eu possa dirigir os meus esforços, eu posso convergir os meus esforços para uma direção e realizar de uma forma perfeita, de uma forma positiva, de uma forma iluminada, de uma forma grandiosa. E a lagartixa, que se apanha com as mãos e que contudo anda nos palácios dos reis, a audácia. A audácia. Aqui representando a audácia. O que? A audácia que eu tenho que ter na vida, a motivação, a proatividade da realização das coisas, a entrada nos lugares inóspitos, locais que talvez ninguém vá, mas você foi audaz. Você ultrapassou barreiras, você conseguiu alcançar alguma coisa. Então, o sábio que tem olhos abertos para ver e ouvidos, vertidos e aguçados para ouvir, tem que ter o coração aberto para poder perceber, entender, compreender e aceitar essas grandes lições aqui que as pequenas criaturas nos entregam. A natureza ela tem muito para nos ensinar. As leis de Deus estão escritas na natureza. Para um pouco, contempla o ambiente da natureza que você for. Você vai ver quanto ensinamento você vai tirar dali. Muito forte isso aqui. Versículo 29 ao 31, vamos falar juntos. 29 ao 31. Há 3 coisas que têm passo elegante. 4 que se movem com imponência. 4 que se movem com imponência. 2 pontos. O leão, o mais forte entre os animais, que não torna atrás por ninguém. O galo emproado, o bode e o rei à frente do seu exército. 4 coisas que se movem com imponência. Ou seja, 4 situações nobres a qual a gente pode realmente trazer para a nossa vida. Olha que ensinamento. O leão, ele é o rei da selva, é o rei da natureza, né? É considerado o mais forte dentre os animais e também o mais temido. Olha aí o filme do Rei Leão, né? O rugido dele estremece qualquer um. Ou seja, o que eu posso tirar aqui desse ensinamento? Dessa imponência, que eu tenho que realmente assumir, governar a minha vida. Eu tenho que assumir o meu propósito. Eu tenho que assumir a minha missão. Eu tenho que rugir realmente para todo mundo ouvir que eu tenho um propósito e que ninguém vai me tirar desse lugar. O galo emproado significa o quê? O galo com um porte elegante, uma postura altiva, uma postura ereta. Isso quer dizer cabeça erguida, peito estufado, vamos para frente,
aceita as coisas como são, não desiste, não baixa a cabeça. Vamos lá, vamos enfrentar essa situação com altivez, com vontade, com perseverança, com determinação. Levanta sua cabeça, estica seu peito, ombro para trás, peito para frente. O que? Vamos para frente, vamos para cima. É que o galo quer mostrar aqui. O bode, apesar que ele não ser não mostrar aquela robustez toda, mas o bode, ele é valente. Sabiam disso? Ele é valente, é determinado. Se tiver que ele dar cabeçada, ele enfrenta diante das ameaças. Ele não corre, não. Ele faz as suas investidas, pá, metendo a cabeça em quem ia achar. Então é praticamente a valentia que a gente tem que ter, a determinação que a gente tem que ter para enfrentar as situações da vida. Que muitas vezes a gente vai ter que romper o casulo, romper as barreiras para poder se abrir para o novo, para poder andar na vida, para poder mergulhar na vida. E o rei, ele coloca aqui, o rei à frente do seu exército. Isso envolve poder, envolve exemplo, envolve liderança. Isso demonstra a palavra que a gente pode resumir aqui, autoridade. Então aquele que se apresenta lá na frente, ele se mostra ter autoridade, demonstra ter respeito. Todas essas são obras do Criador, muito bem colocadas aqui por Agur. Então a gente pode resumir como o leão a sua fortaleza, a sua coragem, o galo a sua altivez, a sua postura, ó, que legal. O bode é o valente, é aquele que é marrento, é aquele que é determinado. E o rei é o que detém a autoridade e o respeito. Tem um poder. Todos esses são obras do Criador. Muito forte isso aqui, né? Acho que nunca mais a gente vai ver os animais da forma que a gente estava vendo. Vamos ver agora de um olhar mais sábio. Esse é o olhar dos sábios. Versículo 32 e 33. Vamos falar juntos também. Se procedeste loucamente exaltando-te, ou se planejastes o mal, põe a mão na boca. Evita. Como o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contendas. Caramba, terminou com chave de ouro. Ou seja, ele já pede de cara para que a gente ceda a humildade para evitar as tragédias. Que a gente se observe e recue antes de evitar uma tragédia. Esse é o alerta que quer dizer aqui. Ou seja, a humildade pacificadora, o recuar de forma pacífica, evita contendas, evita tragédias. Mas a provocação, ela vai gerar contendas. Então, aquele que maquina o mal, aquele que é um insensato, arrogante, que deseja o mal para o seu próximo, né? Ele com certeza ele vai promover inúmeros descalabros, assim como ele diz, assim o espremer da ira produz contendas. Se você espremer de forma a machucar não só você, mas o próximo, pode ter certeza que a briga vai começar. Ninguém colhe paz nos relacionamentos ou na vida coletiva ou a dois alfinetando a outra pessoa, utilizando provocações maldosas para ativar algo negativo numa pessoa. A sabedoria, ela usa as vestimentas da humildade, da serenidade,
para desfrutar a paz. Mas o insensato, ele colhe, ele planta a arrogância para colher a contenda. Então, se hoje você cutuca alguém para provocar, se hoje você planeja algo, maquina algo para poder perverter o campo energético daquela pessoa, a paz de espírito daquela pessoa, pega o que ele falou aqui, põe a mão na boca, segura a palavra, não deixa essa insensatez sair da sua boca, esse desequilíbrio sair da sua boca. Se observe diariamente no trato, principalmente com as pessoas que você mais se desequilibra. Tente perceber o que sai pela sua boca. Tente perceber suas ações, seus comportamentos. Você pode melhorar? Claro que pode. Isso é só você que pode fazer. O outro não vai fazer por você. Vamos finalizando então nosso capítulo 30, com muita sabedoria contida. E vamos fazer a nossa oração, que a gente sempre faz ao término de cada capítulo. Então, no local onde você está, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, nosso Criador, acomode bem sua coluna, seu corpo, vá aliviando as tensões, respirando profundamente, soltando o ar devagar. Isso. Senhor, nesse instante a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nesse momento divino e sagrado, pedimos a vossa luz, a vossa graça, para que a verdade se faça presente em nossa vida, a sua verdade, nos direcionando à luz da sabedoria, para que o conhecimento santo se faça presente na minha vida e na vida de meus semelhantes. Sabemos, Senhor, que Tu é a força maioral desse universo. É a força que, através da Sua palavra, é perfeita e é o nosso escudo que nos defende e nos protege das maldades. Eu peço, Senhor, que afaste de mim a vaidade, o orgulho, a soberba e a prepotência, e a palavra mentirosa de minha boca. E eu peço que o Senhor me dê o pão da vida, o pão necessário para que eu possa me alimentar de Sua palavra, de Seu caminho, de Seus ensinamentos através do que toda essa vida pode e vai me trazer. Permita, Senhor, que eu possa caminhar junto às Suas leis que regem a natureza, toda a minha volta, permitindo assim que eu adote a força da coragem, da determinação, da valentia, da sabedoria, da prudência, da verdade, para que eu possa estar vigilante diante de todos os movimentos da vida que me sinalizam o desconhecido. Que a minha audácia se faça presente dentro do caminho da sabedoria e da prudência. Que minha postura seja diante da vida uma postura responsável, para que eu possa trazer o respeito e a autoridade que eu tanto busco na integridade do meu ser. E assim, Senhor, eu agradeço por mais essa oportunidade. Eu agradeço a minha vida, o ar que eu respiro, as conquistas que eu tenho, a família que o Senhor me deu. E todos os desafios que o Senhor me entrega. Não importando se é positivos ou negativos, eu os aceito. E eu sei que contigo eu supero todas. Eu sou imparável, pois a Sua fé é o meu escudo e minha proteção, e é aquela que abre caminho para todas as direções. Que assim seja. Amém.
Respira profundamente. Solta, esfrega suas mãos. Gratidão, gente. Obrigado por mais esse dia fantástico, esse fechamento de capítulo. E nós vamos aí agora para o próximo episódio iniciar o nosso último capítulo dessa saga, dessa série fantástica. E eu peço, divulgue para seus amigos, seus companheiros, todo mundo que você conhece, divulgue essa série que tá sendo linda, tá sendo fantástica. Até eu tô viciado, eu mesmo boto lá, um dia tô no carro e vou botando e vou ouvindo. Faça isso. Clique na playlist aí do canal do YouTube que você vai ter aí, já virou podcast também. Um beijo no coração, Jesus abençoe a vida de vocês, paz e bem.